Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós criamos o nosso banco de dados e hoje nós vamos interagir com o mesmo por meio do insert, update, delete e select. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu banco de dados aberto e nós vamos fazer o que? Nós vamos interagir com o mesmo, pessoal, nós vamos usá-lo, simplesmente isso, tá? Por meio do que? Por meio dos comandos SQL insert, update, select e delete. Como que nós vamos fazer isso, pessoal? Primeira coisa, eu preciso abrir o MySQL Workbench. Caso vocês não tenham aberto, é só abrir ele, tá? Outro detalhe, para quem esqueceu, vocês devem estar com o banco de dados rodando, ó. Então, o meu MySQL está rodando aqui, ó. Depois que ele estiver ativo, o que você vai fazer? Você vai vir e se conectar com o seu banco. Clicou aqui, conexão local, que nós já criamos anteriormente. Ele vai abrir a conexão e está aqui, ó, o nosso banco de dados. Ó. Tá vendo? Bonitão. Tá aqui. Ah, Danilo, como que eu faço? Se eu quiser interagir com o banco de dados usando apenas os comandos aqui, ó. Primeira coisa, eu tenho que executar um comando SQL que fala assim, ó. Tudo que eu fizer agora vai refletir no banco controle de exercícios, que é o banco que nós estamos trabalhando. Então, lembra dos nossos primeiros encontros? Que tem aqui, ó, o use controle de exercícios. Vou rodar esse comando, ó. Toda vez que eu seleciono um comando e clico no rainha aqui, ele executa apenas o comando selecionado. Se eu não selecionar comando algum, pessoal, na nossa query, ela vai fazer o que? Rodar todos os comandos que estão escritos nela. Ah, Danilo, o meu não tem tudo isso aí escrito. Não se preocupe, pessoal. Nós já trabalhamos esses comandos em aulas anteriores. Então, se você não sabe, é só voltar e rever as nossas aulas, beleza? Mas o que você vai precisar? Um use controle de exercício. Rodei, olha aqui, ó. Já selecionou o banco e agora nós vamos fazer o que? Nós vamos trabalhar com os comandos que eu comentei. Então, como que eu faço, pessoal, para descobrir no meu banco de dados quais são os dados que estão presentes na minha tabela categorias? Então, eu venho aqui e uso o comando select, ó. Select asterístico from categorias. O que eu estou falando? Estou falando assim, ó, selecione. O asterístico é um coringa, como se eu falasse assim, ó, selecione todas as colunas, né, da tabela de categorias na hora que você for me trazer os registros. É isso que ele fala, tá? O from, obviamente, é de onde eu vou selecionar esses registros de todas as tabelas. Perdão, de todas as colunas da tabela de categorias. Acabou. Então, se eu for ler novamente aqui com vocês, ó, selecione todos os registros, todas as colunas, né, de todos os registros da tabela de categorias e traga para mim. Então, você vai me trazer tudo que tem dentro da tabela. Cliquei no raio, tá aqui, ó, já me trouxe, não tenho nada, tá vendo? Danilo, existem outras formas de usar o select? Nós já vamos ver. Então, calma aí. Nós vamos ver um pouquinho mais depois. Então, eu preciso inserir valores dentro aqui, né? Como que eu insiro? Usando o comando insert, pessoal. Insert int categorias. Tá, o que eu vou inserir dentro de categorias? No nosso caso, a tabela de categorias, ela tem duas colunas, o ID e o nome. O ID é automático, então eu não preciso informar aqui, ó. Não preciso pôr valor nele. O nome eu preciso, então vou colocar aqui, ó. Então estou falando, ó, insira dentro da tabela de categorias valores, né? Onde? Na coluna nome. Quais valores? Então aqui eu vou passar os valores. Por exemplo, posso usar aqui aspas simples, ó, para representar um texto, ou aspas duplas, as duas maneiras vão funcionar, tá? Ah, que categoria? Vou pôr aqui, ó, braço. Tá aqui. Será que vai funcionar? Vamos selecionar aqui. Rodei o comando, ó, funcionou. Então, basicamente o comando insert é insira dentro de uma tabela valores para as colunas que eu colocar aqui, tá? E quais são esses valores? Os valores que eu colocar aqui dentro dos parênteses. Detalhe, a ordem importa. Então, se eu estiver inserindo dados em colunas que tem mais, em tabelas que tem mais de uma coluna, a ordem das colunas que eu colocar aqui, os valores têm que seguir
a mesma ordem das colunas descritas aqui. Beleza? Fechou. Ah, Danilo, se eu quisesse fazer um insert, que ao invés de inserir um registro apenas, insira vários. Tranquilo, ó, só você vir aqui fazer isso. Então, ó, braço já foi. Vamos colocar aqui, ó, perna, peito. E aí, peraí, eu falei das aspas duplas, né? Será que vai funcionar? Ó, peito. Tá aí, perna, peito, braço, perna, peito. Acabou. Fechou. Vamos selecionar. Selecionei. Rodei. Olha lá, funcionou. Viu que legal? E agora, que eu já inseri, eu consigo ver os dados que estão lá dentro? Consigo. Vou usar o Select aqui, ó. Olha só que legal. Tá aqui, ó. Perfeito. Me trouxe todos os dados. Fechou? Maravilha. Se eu quisesse, eu poderia também fazer o quê? Opa. Eu poderia falar assim, ó, eu quero selecionar apenas os registros, né? Ou melhor, os valores que estão contidos onde? Na coluna nome da tabela de categorias. Então ele vai me trazer todos os registros, só que ele vai me trazer apenas a coluna nome. Tá vendo, ó? Tá aqui. Ah, e se eu quisesse mais de uma coluna? Tranquilo. ID, vírgula. Então, selecionei. Olha só que legal. Tá aqui. Fechou? Show de bola, né? O ideal, às vezes, no nosso caso que não precisa, porque só tem uma tabela, é você fazer o quê? É colocar de onde você vai selecionar esses dados. Exemplo, categorias.id, categorias.nome. Então, eu estou selecionando os valores dessas colunas, dessa tabela, para pegar aqui com o Select. Tá aí, ó. Fechou. Beleza? Outra coisa interessante que eu posso fazer, eu posso abreviar os nomes. From categorias C. Vamos ver se vai funcionar, ó. E aqui, ao invés de eu escrever categorias, eu coloco apenas o C. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Funcionou. Viram que legal? Então tá aí as várias maneiras de se usar o Select de uma maneira bem simples. Dá para fazer muito mais coisa com o Select, pessoal. Entenderam? Por exemplo, eu tenho 3 registros aqui, ó, um de código 1, um de código 2 e um de código 3. Eu posso vir aqui no meu Select e fazer o seguinte, ó. Vou criar um outro Select. Vamos lá. Eu vou deixar aqui assim, ó, alguns tipos de exemplo. Eu costumo fazer dessa maneira, ó. Se é uma tabela apenas que estou selecionando os dados, eu não preciso colocar de onde vêm esses dados, correto? A outra maneira que eu posso fazer, pessoal, quando eu uso o comando select, é o seguinte, ó, selecione os valores dessas colunas para trazer, né, os resultados do select. Tá, beleza. De onde vêm esses valores dessas colunas? Da tabela de categorias. Fechou. Só que eu quero pôr uma condição, não quero trazer todos os dados. E aí eu posso usar o que? O comando where. Então, geralmente, a gente escreve o comando select assim, ó. A primeira linha é o select. A segunda linha é de onde você vai selecionar esses dados. E a terceira linha é a linha da condição, where. E aqui você pode criar a condição que você deseja. Por exemplo, eu quero criar uma condição onde o ID seja maior que 1. Tá aí, ó. Viram que legal? Então, a cláusula where dentro de um select serve para você criar um filtro nos dados. Na hora que você for trazer esses dados por meio do comando select, ó. Tá aqui, ó. Viu que legal? Show de bola, né? E tem vários outros operadores que eu posso utilizar junto com o select. Ah, como assim vários, Danilo? Olha só um outro exemplo, onde o ID é maior que 1 e, olha o AND aqui, o ID seja menor que 3. Vamos ver se vai funcionar. Viu que legal? Show de bola, né, pessoal? Gostaram? E dá para fazer muito mais coisas. Vou colocar tudo em uma linha só aqui, ó, para ficar fácil
de armazenar o nosso script. Então tá aí. Danilo, mas espera aí, eu queria ver, né, como que eu faço, como que eu uso os outros comandos, né, as outras condições que eu posso colocar dentro do where. É tranquilo, pessoal, já dei um caminho para vocês descobrirem esses comandos. É só você ir no W3 School. Então, se eu olhar aqui, ó, no W3 School, eu vou achar tudo isso aí, ó. Se eu vier aqui no W3 School, eu tenho, ó, where, o select, como funciona o select, como que eu uso o where dentro do select, tá? E não é só dentro do select também, é em vários outros comandos aí do SQL, não tem problema. O select foi um exemplo que eu dei. Aqui, ó, and, or not, order by. Então você vai ter exemplo de vários comandinhos aqui, fantásticos. Compensa a leitura. Fechou? Voltando aqui, vamos lá. Já inserimos, já selecionamos registros, né? Agora eu vou alterar. Então vamos imaginar aqui, puxa vida, Danilo, você escreveu um registro aqui, ó, que não está certo, tá? Vou até inserir um outro registro para nós brincarmos aqui. Eu vou colocar o braço com 2 Cs, ó, tá aqui. Inserir, vou dar um select. O braço que eu inseri errado aqui, ó, qual ID que ele é? ID 4. Então eu quero alterar o valor de um registro. O que eu faço? Geralmente eu altero utilizando como um campo para selecionar o registro que eu quero alterar, um campo que é um campo-chave. Então, saca só, primeira coisa, como que funciona o comando para alterar valores dentro de um registro? É o comando update, tá? E aí, o que eu coloco? Update, o nome da tabela, categorias, fechou, set, tá? O que eu quero atualizar? Tá? Na tabela de categorias, eu quero atualizar o campo nome. Códigos, chaves primárias, não são possíveis de se atualizar, porque são identificadores. Beleza? Então tá aqui, ó, nome. Ah, o que eu vou falar? O nome vai ser igual a... Vamos colocar aqui, ó, João. Danilo, mas não existe categoria João. Tranquilo. Se eu fizer isso aqui, pessoal, se eu rodar o comando do jeito que está, que vai acontecer? Ele vai atualizar todos os registros. Se eu ler o comando, né? Ó, atualize a tabela de categorias setando o nome para João. Beleza. Todas as coluninhas, todos os registros, ele vai pegar na coluna nome e vai colocar João. Mas não é isso que eu quero. Eu quero criar uma cláusula. Quero falar assim, ó, você vai atualizar onde, ó, where, onde o ID. Vou criar uma condição aqui, ó, onde o ID seja igual a 4, se eu não me engano. Já até esqueci qual que era o valor. Vou selecionar e vou mandar atualizar. Foi lá, rodou, funcionou. Vamos ver se atualizou. Vou dar um select aqui. Olha lá, registro de código 4 passou a ser João. Viram que legal? Show de bola, né? E aqui o where sendo utilizado novamente. Toda vez que eu preciso fazer um filtro, eu uso o where. Então, é onde eu defino as condições ali para me trazer os meus registros que eu quero ou na hora de executar algum comando dentro do banco, caso seja necessário. Beleza? Trazer os registros, obviamente, também executar um comando dentro do banco, né? Então, tá aí. Fechou. Select, insert, update. Faltou o que, pessoal? O delete é o mais fácil. O pessoal só tem que tomar cuidado, tá? Por que tomar cuidado? Porque o delete apaga tudo, né? Como apaga tudo? Se eu não colocar uma condição, ele vai deletar todos os registros da tabela. Ah, Danilo, como assim, ó? Delete from categorias. Se eu só rodar esse comando, ele vai deletar tudo que tem dentro de categorias. Compreenderam? Só que eu não quero isso. Eu quero deletar o registro que eu acabei de alterar, que se chama João lá, o nome dele. Por quê? Não existe categoria João. Já está bom as categorias que eu tenho. Essa categoria eu cadastrei errado. Então eu vou vir aqui e vou colocar o where de novo, ó. Ó a preguiça.
Copiei ali, colei aqui. Pronto, selecionei, rodei o comando e se eu rodar o select agora, ó, selecionei, tá ali, João foi embora. Viram que legal? Funcional. E gostaram dessa questão dos scripts, pessoal? Vocês vão executando os comandos, vão deixando aqui, ó. Caso você precise de outras coisas, você pode voltar, rever, aprender novamente e utilizar esses comandos. Bem legal, né? Então tá aí, ó. Colocamos todos os comandinhos que nós vimos até agora. Vou salvar essa query. Vou salvar ela aqui, ó. Comandos SQL, já tem vários comandos aqui, né? Vou colocar como comandos SQL. Vamos ver. Vou substituir. Pronto, tá lá. Comandos SQL. Fechou? Gostaram, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nos nossos próximos encontros, nós vamos trabalhar com algumas coisas bem legais, como por exemplo, join. O que é o join? Puxa vida, eu quero trabalhar com dados de duas tabelas. Quero fazer a junção, mostrar os dados dessas duas tabelas. Então eu uso um join, tá? E como tarefinha para casa, pessoal, o que vocês vão fazer? Nós acabamos de cadastrar alguns dados na tabela de categoria. Vocês vão fazer o quê? Vão cadastrar pelo menos uns 5 registros aí na tabela de exercícios. Então vocês vão pegar e vão inserir 5 exercícios aí na tabela de exercícios. Fechou? Então no nosso próximo encontro nós vamos trabalhar de novo ainda com esses comandos para corrigir o exercício que eu passei para vocês e eu vou ensinar o join. Beleza? Grande abraço, até a próxima.